para um país como o Brasil, que hoje figura entre os mais importantes produtores e exportadores de toda uma cadeia produtiva de carne, bovina, suína e de frango, a presença do médico veterinário na atividade, não apenas do desenvolvimento científico, tecnológico, da engenharia genética, por exemplo, melhoramento genético, maior produtividade, tudo que ocorreu em relação à inseminação artificial, a transplante de embriões, tudo isso tem a mão de veterinário, tudo isso é avanço tecnológico. Também, sobretudo no vencimento de barreiras de doenças como a peste suína africana, vencida há mais de 10 anos, a presença do médico veterinário foi fundamental nesse processo, como está sendo agora em relação à aftose, que o Brasil, o ano que vem, poderá vencer a etapa sendo um país livre de aftose com vacinação na maior parte do território brasileiro, excetuando Santa Catarina, que há bastante tempo é zona livre de aftose sem vacinação. Aliás, condição reconhecida pela própria OIE, que é a Organização Internacional de Epizootias, com sede na França. Isso sem falar em todo o trabalho da zoonose em relação aos chamados pets, os animais de estimação, cães e gatos, ou pássaros, animais silvestres, e esta preocupação, esse olhar na preservação de espécies que estão em extinção. Os nossos zoológicos que contam com o apoio exemplar desses profissionais. Então, imagina só, referindo apenas alguns dos cenários de maior evidência da atuação do médico veterinário, nós podemos aquilatar e avaliar melhor a sua importância hoje indispensável. Quase 100 mil médicos veterinários no Brasil, as faculdades a cada ano, hoje muitos aqui presentes, acadêmicos da Universidade de Brasília, para revelar que o Brasil ainda tem enormes desafios pela frente. Nós temos ainda zonas em que brasileiros passam fome. Então, os médicos veterinários na proteína animal, por exemplo, são fundamentais no trabalho que eles realizam. E como eu disse, como é um país, o segundo maior exportador de carne bovina, suína e de frango, maior a importância do trabalho dos médicos veterinários. Eu aqui no Senado estou trabalhando muito para que os medicamentos genéricos usados pelos médicos veterinários sejam aplicados também no Brasil. É exemplo do que acontece com os medicamentos destinados às pessoas. E aí isso baratear e também criar as condições de maior acessibilidade desses medicamentos a todas as camadas da população. Os médicos veterinários também estão trabalhando muito nas questões de doação de órgãos ou de animais, cães especialmente, ou gatos, que se espalham pelas cidades e que, sem o cuidado, acabam sendo veículo para a transmissão de doenças. Então, também aí nesse aspecto, os médicos veterinários estão fazendo um trabalho extraordinário em todo o nosso país. A senhora citou essa questão dos medicamentos genéricos também para o uso veterinário. Quanto que anda aqui nas casas legislativas e quanto está esse projeto? É muito importante a sua pergunta. Esse projeto originou-se na Câmara por então o deputado Benedito de Lira, do PP de Alagoas. Ele veio para o Senado, teve um substitutivo e voltou para a Câmara dos Deputados. Agora, o Benedito de Lira, o autor, é senador, meu colega do meu partido, da minha bancada. Voltou para a Câmara, agora aguarda apenas a decisão da Câmara, já que o Senado alterou o projeto que veio daquela casa. Então, vamos interceder junto aos parlamentares, especialmente da minha bancada. Tenho vários deputados vinculados a essa área, que trabalham, tem médicos veterinários, Onyx Lorenzoni, tem agrônomos, Luiz Carlos Reis, que tem um cuidado muito atento com todas essas questões. Então nós vamos conversar com esses parlamentares, todos ligados à produção agropecuária, para que rapidamente, junto com o próprio coordenador da bancada, o deputado Paulo Pimenta, que também tem vocação nessa área, embora seja jornalista, mas começou a sua atividade nesse setor como técnico agrícola, que ele possa nos ajudar também a apressar a votação da matéria. E o presidente da Câmara, Marco Maia, certamente reconhece o valor que tem essa matéria para a economia brasileira, em particular para todos os produtores. Com o medicamento genérico, você tem a capacidade de oferecer um medicamento de qualidade ao menor preço.